Eduardo Spohr, confesso que eu conheço ele só por essa obra aqui, mas queria saber mais. Então nesse vídeo aqui eu não vou ficar enrolando e vou chamar alguém que manja da obra dele, que é meu amigo Fabão. Então sem mais enrolações, vou trazer o Fabão aqui para falar desse escritor que tem uma obra que vai de fantasia à ficção histórica. Fabão, por favor, venha pra cá, vem falar pra gente sobre o Eduardo Spohr, por favor. Opa, você me chamou e eu prontamente atendi, Marcão, porque eu acho que eu consigo sim te ajudar nessa dúvida, já que Eduardo Spohr ele é um autor que eu acompanho a carreira desde o início, lá em 2008, e eu acredito que eu tenho a obra completa dele aqui. A gente pode dividir em dois grupos, basicamente, tá? O primeiro seria o que ficou conhecido aqui no mercado nacional como Tetralogia Angélica, que é a obra de fantasia dele. Mas não é aquela fantasia que a gente tá acostumado, com anões, elfos, cavaleiros, nada disso. Ela é uma fantasia mais focada num cenário celeste, onde os protagonistas são anjos que lutam entre si, lutam contra demônios, e, por que não dizer, interferem bastante no destino da raça humana. Eu, particularmente, não gosto de tratar esse grupo aqui como uma tetralogia, porque quando a gente dá esse nome, ele dá a impressão do quê? Que é uma história que começa no primeiro livro e termina no quarto, o que não é a verdade aqui. O primeiro livro dela, que inclusive é o primeiro do autor, é Batalha do Apocalipse, que é esse mesmo livro que você tem aí. E ele vai contar pra gente toda a história do universo, do começo ao fim, da Gênese ao Apocalipse. E depois ele é complementado pela trilogia Filhos do Éden, que são esses livros aqui. Eles não acontecem depois de Batalha do Apocalipse. Eles acontecem aqui no meio desse livro. Então, enquanto essa história está acontecendo, essa trilogia aqui também acontece. É uma relação muito de Senhor dos Anéis com Silmarillion, onde a gente tem uma grande história contada em um único livro e um pedaço bem específico onde acontece bastante coisa, onde o autor deu um zoom aqui, transformando numa trilogia que expande esse universo. Mas eu te conheço, Marcão, eu sei que fantasia não é o grande atrativo para você, não é o que mais chama a sua atenção. Então, para você, eu recomendo muito forte aqui a trilogia Santo Guerreiro. E por que eu recomendo ela para você? Porque eu lembro que a gente se conheceu e ficou amigo conversando sobre Bernard Cornwell. E principalmente para quem gostou da trilogia de Arthur, do Cornwell, onde ele pega a figura do rei Arthur, que é essa figura mítica inglesa, e coloca ela num período específico da história, trata ele como se fosse um lorde guerreiro ali no século V, e coloca a gente muito bem ambientado em como eram os costumes da época, como era a arquitetura da época. Aqui, o Spohr faz a mesma coisa, tá? Ele vai apresentar pra gente a história do Georgius Gracchus, que é um soldado romano que viveu aqui bem no início da decadência do período romano, início do período de cristianização do Império, ali por volta do ano 300, e que o decorrer da história e a cultura católica com o tempo passou a chamar de São Jorge. Mas não é uma obra com nenhuma responsabilidade eclesiástica, e sim com uma responsabilidade histórica bem grande, que vai fazer o leitor realmente se ambientar em como era o Império Romano nessa época, e como seria a vida de um soldado com um senso de justiça bastante aflorado em meio a todo esse turbilhão político. Eu não li essa trilogia inteira, tá? Eu só li os 2 primeiros livros, ainda me falta o terceiro. Inclusive, se eu respondi as suas dúvidas e você me dá licença, eu vou tirar um tempinho agora porque eu vou começar a ler essa obra. Valeu!